Queer Nation. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Queer Foco. A gente está chegando agora no nosso terceiro encontro e hoje a gente vai falar sobre cultura queer, que a gente sempre fala, né? E espaços de arte, convivência e a luta por direitos trans. Para quem não me conhece ainda, eu sou Inaí Cortez e estou ministrando esse curso justamente com a Marcela Klein. Oi, pessoal, eu sou a Marcela Klein, para quem não me conhece. Estamos aí conduzindo esse curso lindo. Está ficando muito lindo isso, gente. Sou suspeita para falar. Essa aula de hoje, preparem-se. O curso Queer Foco, ele é uma realização do edital Viver Cultura, pela Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer do Mato Grosso. A gente vai começar o nosso terceiro encontro agora. E hoje a gente vai trazer um pouco de uma perspectiva histórica dos movimentos, né, de luta por direitos LGBTI+, também dialogando um pouco com o que a gente viu no nosso último encontro, né, sobre as questões de interseccionalidade, principalmente. E a gente vai começar o nosso encontro de hoje partindo de Stonewall. Stonewall é bastante famoso, acredito que muitos de vocês já conheçam, né, mas só aqui para a gente dar lembrar um pouquinho. Então, Stonewall ele foi uma revolta que aconteceu em 1969. Stonewall era um bar nos Estados Unidos, em Nova York. E nessa época, existiam leis muito rígidas contra a população LGBTI+. Então, as pessoas eram proibidas de demonstrar afeto em público, existia uma lei, um estatuto do vestuário, onde você não poderia utilizar mais que 3 peças, né, de um gênero que não fosse seu biológico, que você poderia ser preso. E existiam muitas leis rígidas contra a população LGBTI+. Então, os espaços de encontros dessa população, eles eram muito escondidos, digamos assim, né? Então, você ia ter alguns bares específicos. Esses bares, né, por serem proibidos, então eles eram bares que eles tinham acordos ali com a máfia italiana, e a máfia italiana, né, subornava a polícia para que esses bares pudessem existir. E Stonewall é um desses exemplos. Mas, em 1969, houve um desacordo aí entre a máfia italiana e a polícia, então, entra em Stonewall e detém, né, ordem de prisão, emite uma ordem de prisão contra 13 pessoas que estavam no local, dentre funcionários e outras pessoas que foram presas, né, por esse estatuto da vestimenta que eu acabei de comentar. E aí, Storm Delavier, que era drag, e aí é importante a gente falar uma coisa aqui, porque aqui a gente está em 69. Em 1969, a gente ainda não tinha essa diferenciação entre sexualidade e identidade de gênero, como a gente tem hoje. Então, nessa época, todas, né, as pessoas trans, as pessoas travestis, todas elas eram chamadas de pessoas drags, ou de square drag, mas que já era um nome bem pejorativo, assim, que era utilizado muito, né, pela polícia, nesses mandatos de prisão, e como uma espécie de xingamento também. Então, Storm Delavier, que era drag, ela vai reclamar que a sua algema estava muito apertada. E então, né, o policial com um cacetete bate nela e ela mesma algemada dá um soco no policial. E isso vai gerar uma grande revolta dentro do bar. Então, as pessoas vão, né, se rebelar ali contra a polícia. Outras pessoas da comunidade LGBTI+,
vão ficar sabendo dessa revolta e vão para o bar se rebelar contra a polícia. E aí vão aparecer coquetéis molotovs, e né, no final desse dia a polícia termina encurralada no canto do bar, e essa rebelião da população. E isso vai ter consequências muito grandes, né? A partir de Stonewall, você vai ter diversos protestos que vão aí se dissipar por todos os Estados Unidos. E aí, só para a gente ver aqui, né? Storm DeLaVie, que foi a primeira a se rebelar contra a polícia, que tem algumas imagens históricas à esquerda. E à direita, a gente vai ter aí... E o que é muito interessante é que ela, ao longo de toda a vida, ela virou uma grande... Como é que eu poderia dizer isso, assim? Ela foi contra a repressão em bares em Nova York a vida inteira, então ela andava pelas ruas de Manhattan, em vários bares, até mais de 80 anos, né? E sempre se rebelava contra quem ali infringia os direitos da população LGBTI+. Então, quando ela faleceu aos 93 anos, saiu até essa matéria que a gente tem aqui à direita no New York Times. E Stonewall, ele vai representar um marco internacional para a luta LGBTI+. Como eu falei, né, a partir dele, vários movimentos começaram a acontecer, e um ano depois você tem a Christopher Street Liberation March, que vai ser essa marcha que no próximo ano vai dar origem à Parada do Orgulho LGBTI+, como a gente tem hoje, né, que inclusive diversos países realizam. Aqui a gente tem, né, um registro histórico de 1970, da primeira, que foi um ano após Stonewall. Stonewall, ele foi muito importante numa mudança do estilo de militância. Antes de Stonewall, a gente tem aqui à direita um registro de uma manifestação pelos direitos LGBTI+, e a gente vê essas pessoas, né, de terno, a gente vê que não tem uma purpurina, né, esses cartazes todo preto e branco. Então, até Stonewall, as movimentações pelos direitos LGBTI+, elas eram todas nesse sentido, né? Então, a população lutava por direitos e tentava muito se enquadrar dentro desse padrão heteronormativo, né? E muito dentro de um discurso, né, de nós somos iguais a vocês, merecemos ter os mesmos direitos. E Stonewall vai representar uma mudança nisso. Então, a população ela começa a se assumir, né, assumir a sua sexualidade de uma forma muito mais livre. E você vai ter nessa ideia do orgulho LGBTI+ surgindo. Então, isso vai mudar muito a maneira de se protestar, inclusive, né, uma militância muito mais orgulhosa e combativa. Só para contextualizar, né, antes disso a gente tem vários grupos, né, de militâncias LGBTI+, que vão ser chamados ali dos grupos homófilos. E aí, aqui só para a gente fazer um breve resuminho, então o Stonewall ele vai ser importante em vários sentidos, né? Primeiro, por criar um marco internacional, depois por essa questão, né, de uma militância mais combativa, orgulhosa e mais livre, né, para ser quem se é, do jeito que se é. E essa mudança no estilo de ativismo, também uma coisa que vai ser muito importante é o gay power, porque aí dentro, né, dessa nomenclatura gay, todas essas populações elas vão se identificar a princípio ali, e isso vai criar uma ideia de um movimento unificado nesse primeiro momento. A gente vai ver como isso vai acontecer ao longo da história. E a gente vai ter um movimento muito importante também, que é o come out, que é um movimento para que as pessoas se assumam. E a partir disso, a gente vai ter um grupo de militância chamada Gay Liberation Front. É um dos grupos do período que mais vai se assemelhar ao que a gente entende como teoria queer hoje. E esse grupo vai ter diversas contribuições que a gente vai ver aqui. Uma delas é o movimento Come Out, né, que estimulava as pessoas a se assumirem. Uma coisa muito interessante, que aí vai se assemelhar muito à teoria queer, são essas inúmeras frentes.
Então, é como se fosse um grupo onde você tivesse diversos outros grupos com muitas lutas. Então, a gente vai ter ali, né, emancipação dos desejos, a gente vai ter grupos que vão lutar por amor livre, por outros modelos de família, a gente vai ter grupos ali, né, que vão trazer a questão das lutas de classe. E eles, principalmente, vão se colocar num confronto a esse estilo de vida americano, né, do American Way of Life, né, da família margarina ali. Então, vai ter muito esse confronto com o capitalismo, com as amarras familiares, né, da família enquanto essa instituição, e eles vão ter uma atuação bastante diversa. Então, eles vão ter criação de jornais, grupos de estudos, bailes, organização de marchas, e eles vão criar um manifesto muito interessante. A gente não vai ler aqui o manifesto porque ele tem 15 páginas, mas eu estou pensando, não sei se todo mundo está no grupo de WhatsApp, em talvez colocar lá para que vocês pudessem dar uma olhada depois. Assim, é um manifesto muito interessante porque ele abrange diversas questões. Assim, ele vai falar sobre escola, sobre religião, sobre família. E o Come Out, além de ser um movimento para que as pessoas se assumissem, ele também vai se tornar um jornal. E esse jornal, né, ele vai trazer ali questões relacionadas à militância LGBT, a você trazer, né, chamar as pessoas para as manifestações. E uma das questões muito interessantes que ele vai trazer também é uma luta por uma despatologização da homossexualidade. O que a gente chamaria hoje de cura gay, né? Para a gente ver como essas questões são tão antigas aí, né? Em 72 a gente já tinha essa luta. E aqui tem uma ação desse movimento que foi muito interessante, que foi a Bárbara Gitt, que é uma grande militante dos movimentos LGBTI+, e Frank Kamenen também, que é um grande militante, que ele foi, inclusive, astrônomo do Exército, e ele foi expulso por conduta homossexual, então ele vai ser uma das primeiras pessoas a lutar, né, contra essa regra, né, de exoneração por conduta homossexual dentro do exército americano, e eles dois vão fazer essa ação, no qual eles vão no Congresso da Associação Americana de Psiquiatria em Dallas, em 1972, vestidos com uma máscara de monstro. Então, eles, né, assumem esse lugar na mesa e passam a fazer questionamentos, né? Se os psiquiatras eles são a favor ou contra a população LGBTI+, se movimentando ali, né? Se colocando contra essa, quer dizer, a favor da despatologização, né? Contra os diversos procedimentos médicos, né? Que eram para se tratar pessoas LGBT e mais. E você quer comentar um pouco sobre isso, Marcela? Ah, sim, olha, quem está assistindo o curso desde o início, na primeira aula a gente falou um pouco sobre essa questão da patologização, né? E aí lá na primeira aula, a gente teve, assim, criou uma linha do tempo, tentando ali identificar aonde, em que momento começa a se criar a ideia de gênero como algo realmente importante politicamente, socialmente, assim. E aí a gente vai pegar ali no final do 19 uma série de médicos, cientistas, né? E na aula a gente destacou o Dr. Kraft-Ebing, que começou a caracterizar quem era hétero, quem era homossexual, e no início era uma coisa invertida, porque quem era homossexual, na verdade, era um homem que gostava da mulher, e o heterossexual era o homem que gostava das duas coisas. E aí depois o próprio Kraft-Ebing inverteu essa questão, e a partir disso começam-se diversas pesquisas a serem desenvolvidas
em todos os campos das ciências, e da psicologia, psicanálise, todo mundo vai criar ali uma situação na qual comprova, né, de que a homossexualidade é uma doença. E isso vai começar no início do século XX e vai perdurando até, né, até quase o nosso final aqui do século XX. Né? Vocês estão vendo aqui, em 1972, eles estavam brigando por isso. Né? Imagina como que era isso até antes. Porque é isso, na verdade, essa construção de gênero, ela é muito mais uma construção pautada para a construção da família, para a geração de pessoas para o mercado de trabalho, né? Para se ter mais um controle daquelas pessoas. Então, o homossexual ele acabou se tornando doença por conta disso. E quem não assistiu a primeira aula, né? Não agora, gente, por favor, mas quando depois pode pegar lá no YouTube, tá bom? Era isso. Tem mais alguma coisa? Não, acho que é interessante você trazer essa relação, né? O conteúdo que você já trouxe. Só para responder, Gabriel, ali, então, ele ainda era vivo nessa época, ele não estava presente em Stonewall, mas com certeza é, né, aí um precedente, né? Uma pessoa que abriu os caminhos. Mas ele vai falecer pouquinhos anos depois de Stonewall. E como eu já falei anteriormente, né? Esse movimento do GLF, ele vai, né, trazer muito essa questão de se aproximar de diversas questões sociais. Então, ele também vai se aproximar muito do movimento negro. E um dos marcos, né, dessa aproximação vai ser esse discurso do Huey Newton, né, que é um dos fundadores do Pantera Negra. E aí eu vou pedir para a Marcela ler um pedacinho aí desse discurso para a gente. Ah, não pode ler inteiro, não? Não, é Vamos lá. porque eu já trouxe um trechinho aqui, entendeu? O discurso é maior. Ah, tá, lê. Tá. Você lê Durante os inteiro, últimos. mas esse não é o discurso todo. Ah, tá. Vamos lá. Durante os últimos anos, fortes movimentos vêm surgindo entre as mulheres e entre os homossexuais que buscam sua libertação. Houve alguma incerteza sobre como se relacionar com esses movimentos. Quaisquer sejam suas opiniões individuais e inseguranças sobre homossexualidade e os diversos movimentos de libertação entre os homossexuais e mulheres, e falo de homossexuais e mulheres como grupos oprimidos. Devíamos tentar nos unirmos a eles sobre uma perspectiva revolucionária. Eu digo, quaisquer sejam suas inseguranças. Porque, como nós muito bem sabemos, às vezes nosso primeiro instinto é querer bater em um homossexual e querer que a mulher fique quieta. Sabemos bater no homossexual porque temos medo de que possamos ser homossexuais. E queremos bater nas mulheres ou silenciá-las, porque temos medo de que elas possam nos castrar ou nos levar os culhões que aparentemente podemos nem ter, para começar. Temos que nós mesmos nos garantir segurança e, portanto, ter respeito e empatia por todos os povos oprimidos. Não devemos usar a atitude racista que os brancos racistas usam contra o nosso povo, porque são negros e pobres. Muitas vezes, o branco mais pobre é o mais racista, porque tem medo de que possa perder algo ou descobrir algo que ele não tem. Então, você se torna como uma ameaça para ele. Esse tipo de psicologia está estabelecido quando vemos os povos oprimidos e ficamos com raiva deles por causa do seu tipo particular de comportamento ou seu tipo específico de desvio da norma estabelecida. Que bom, né? Esse discurso é maravilhoso.
E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, né, sobre a questão da interseccionalidade. Como eu disse, né, o GLF, ele é um movimento que ele se aproxima muito da teoria queer nesse sentido, né, de abranger diversas intersecções sociais, né, de ser anticapitalista, mas alguns membros do grupo vão começar a se incomodar. Ah, total, né, Mônica? Super atual, né? Parece que a gente está falando de 2024, né? Mas não. Ou sim, né? Isso é até uma questão, né? Porque a gente viu, né, tanto na luta ali, né, contra a despatologização, né, como questões da década de 60, de 70 ainda são tão atuais, né? A gente evoluiu muito em direitos, mas também acho que não evoluiu bastante também, né? Porque muitas dessas questões, elas sempre retornam e a gente tem que, parece que lutar por elas de novo. Mas então, como eu estava dizendo aqui, né? E aí alguns membros desse grupo começaram a querer uma militância mais objetiva, que fosse mais centrada somente, né, nos direitos LGBTI+. E como a gente viu essa questão da intersecção na aula passada, e aí é que a gente vai... Porque assim, né, quando a gente está olhando para a teoria, ela olha para uma prática, né? E a gente está falando de grupos que lutam por direitos sociais. Então, antes que a teoria inventasse esse conceito de interseccionalidade, ele já existia na prática. E aqui a gente vai ver isso muito claramente. Então, aqui dentro do GLF, a gente vai ter membros que vão sair do GLF e ir para outros grupos. A gente não sabe exatamente a data que o GLF terminou. Tem alguns pesquisadores que vão colocar como 72, alguns que colocam como 78, mas é muito difícil de precisar, porque esse grupo tomou uma dimensão muito grande. Então, além de várias cidades dos Estados Unidos, ele foi para Londres, para o Canadá, para o Havaí e diversos outros países, e muito dividido em muitos subgrupos, né? Então fica difícil da gente precisar. Mas ele teve uma duração muito curta, menos que 10 anos a gente pode afirmar com certeza. E muitas mulheres saíram para se juntar ao Lesbian Liberation Committee, em 1971. Né, a reclamação das mulheres para que elas se juntassem, né, fundassem o Lesbian Liberation Committee, era que o GLF ele era predominantemente masculino e que dava pouca voz às mulheres. Então, as mulheres se sentiam discriminadas dentro do grupo e aí fundaram o Lesbian Liberation Committee. Mas as mulheres, por sua vez, não aceitavam as drags no seu grupo, dizendo que elas não eram mulheres. Então, as drags, e aí, como eu já falei anteriormente, né, quando a gente está falando de drag, a gente está falando aí, né, da luta por direitos drags, a gente está falando de uma origem da luta trans, né, porque nesse tempo a gente ainda não tinha essa diferença, né, de identidade para a sexualidade. Então, essas mulheres drags vão fundar o STAR, que é o Street Travesti Revolutionary, e o The Queen's Liberation Front. Fora isso, a gente vai ter um outro grupo que vai fundar o Gay Activist Alliance, que vai ser o grupo, né, mais longo de duração desse período, então ele vai aí até 83. E esse grupo ele vai ser muito diferente do GLF. Ele vai ter uma atuação bastante distinta. Porque aqui, né, eles vão fazer manifestações por direitos, né, e eles vão dialogar com políticos, eles vão, né, trazer a questão, né, da implementação de leis, de derrubar leis preconceituosas, e vai ter uma atuação de fato muito importante nesse sentido. Só que o GLF ele não tinha esse diálogo justamente porque ele acreditava que o sistema ele é heteronormativo, que o sistema ele é machista. Então, não faria sentido você se adequar a esse sistema. O que eles queriam era uma reestruturação social. E aí a gente vai falar agora sobre duas lideranças trans importantíssimas para Stonewall, que foi a Silvia Rivera e Marsha Johnson.
duas, né, militantes aí, inicialmente do direito drag, né, e depois do direito trans, duas mulheres negras, né, Silvia, inclusive, uma mulher da América Latina, de Porto Rico, filha de venezuelana, e elas vão fundar o STAR, que é um grupo que ele vai promover o acolhimento de pessoas trans expulsas de casa ou que passavam, né, por violências e saíam de casa. Então, vai ser uma espécie de uma casa de acolhimento, onde elas vão também, né, lutar ali por direitos dessas pessoas. Acaba sendo um movimento bastante curto, né? Ele só vai ali de 70 a 73, mas muito importante. Principalmente muito importante para a afirmação, né, dos direitos trans dentro dos movimentos LGBTI+, que a população trans era muito discriminada dentro do próprio movimento. E aí eu vou trazer um videozinho da Silvia falando. Um segundinho. Nothing. I've been trying to get up here all day for your gay brothers and your gay sisters in jail. They write me every motherfucking week and ask for your help. And you all don't do a goddamn thing for them. Have you ever been beaten up and raped in jail? Now think about it. They've been beaten up and raped after they haven't spent much of their money in jail to get their cell phones and tried to get their sex change. The women have tried to fight for their sex changes or to become women of the women's liberation. And they write STAR, not the women's group. They do not write women. They do not write men. They write STAR because we're trying to do something for them. I have been to jail. I have been raped and beaten many times by men, heterosexual men that do not belong in the homosexual shelter. But do you do anything for them? No. You all tell me to go and hide my tail between my legs. I will not longer put up with this shit. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. And you all treat me this way? What the fuck's wrong with you all? Think about that. I do not believe in a revolution, but you all do. I believe in the gay power. I believe in us getting our rights, or else I would not be out there fighting for our rights. That's all I wanted to say to your people. If you all want to know about the people that are in jail, and do not forget Bambi Lamore and Dora Marks, Kenny Messner, and other gay people that are in jail, come and see the people at Star House on 12th Street, on 640 East 12th Street, between B and C, apartment 14. The people that are trying to do something for all of us, and not men and women that belong to a white middle class, white club. And that's what you all belong to. Revolution now! Give me a G! Give me an A! Give me a Y! Give me a P! Give me an O!
Gay power! Louder, gay power! Então, tanto a Silvia como a Marcia, elas vão ser muito importantes, né, para dentro do próprio, pelos, né, na luta dos direitos trans dentro do próprio movimento, né, para que o movimento LGBTI+, reconhecesse a população trans. Então, elas vão ser pessoas fundamentais para isso. E um dos movimentos que elas vão criar vai ser o STAR, né, o qual elas faz essa referência ali no vídeo. Essa fala, ela aconteceu em 73, numa parada do orgulho LGBT. E logo no início, né, ela já deu essa sacudida, logo no início, assim, desse movimento, né, ela já deu essa sacudida na galera. E aí, né, um pensamento muito interessante que a Marcia vai deixar aí como legado, ambas tiveram uma vida bem curta, inclusive a Marcia, né, ela foi encontrada em um rio, e aí foi dado como suicídio, e depois disso, a Silvia vai ficar bastante deprimida, assim, né, com a perda da Marcia, e a população vai fazer um movimento muito forte para que seja aberto, né, a investigação, mas a investigação só é reaberta 20 anos depois, e aí é dada como inconclusiva. Mas mesmo com vidas bem curtas, assim, ambas tiveram uma militância muito importante, e um pensamento aí que a Marcia deixou como legado é: uma pessoa nunca tem completamente seus direitos, até que todos tenham seus direitos. Você quer que eu leia o manifesto do STAR? Sim, por favor. Primeiro, esse manifesto da Ação Revolucionária das Travestis de Rua. Ele foi publicado em 1970, né, e a STAR foi uma organização, como a Inaê falou, né, da Silvia Rivera e da Marsha Johnson. Vamos lá. A opressão contra travestis de ambos os sexos decorre de valores sexistas, e essa opressão se manifesta por heterossexuais e homossexuais de ambos os sexos na forma de exploração, ridicularização, assédio, espancamento, estupros e assassinatos. Por causa dessa opressão, a maioria das travestis é forçada a ir para a rua, e formamos uma forte aliança com nossas irmãs e irmãos gays de rua, de quem fazemos parte e representamos. Somos parte dos exércitos revolucionários lutando contra o sistema. 1. Queremos o direito à autodeterminação sobre o uso de nossos corpos, o direito de ser gay, a qualquer hora, em qualquer lugar, o direito à livre mudança fisiológica e modificação do sexo sob demanda, o direito de livre vestimenta e adornos. O fim de toda discriminação no trabalho contra travestis de ambos os sexos e gays de rua por conta da vestimenta. O fim imediato de todo o assédio policial e prisão de travestis e gays de rua, e a libertação de travestis e gays de rua de todas as prisões e de todos os outros presos políticos. O fim de todas as práticas exploratórias de médicos e psiquiatras que trabalham no campo do travestismo. As travestis que vivem como membros do sexo oposto devem poder obter a identificação do sexo oposto. Travestis e gays de rua e todos os oprimidos devem ter educação, saúde, vestuário, alimentação, transporte e moradia gratuitos. Travestis e gays de rua devem ter direitos plenos e iguais em todos os níveis da sociedade e voz plena na luta pela libertação de todas as pessoas oprimidas. Fim da exploração e discriminação contra travestis no mundo homossexual. Queremos um governo popular revolucionário, onde travestis
pessoas em situação de rua, mulheres, homossexuais, porto-riquenhos, indígenas e todos os oprimidos sejam livres e não fodidos por esse governo que nos trata como a escória da terra e nos mata como moscas, um por um, e nos joga na prisão para apodrecer. Este governo que gasta milhões de dólares para ir à Lua e deixa os pobres americanos morrerem de fome. Poder para o povo. Gente, eu fico até meio emocionada de ler. Isso foi escrito em 1970, mas é extremamente atual. E aí eu vou trazer uma série do Andy Warhol, chamada, né, Ladies and Gentlemen, ou Senhoras e Senhores, de 1975. Inclusive, eu acho que ele foi muito feliz nesse título, né? É uma série que ele vai fazer a partir de fotografias Polaroid, e aí ele vai transformar essas Polaroids em silkscreen. Silkscreen é essa técnica de gravação, né, que a gente vai ter aí a partir, né, dessa, né, onde você grava essa matriz. A gente tem aqui à direita um exemplo. E eu achei que ele foi muito feliz nesse título, né, porque é onde ele vai fotografar drags, e drags, né, que são muito conhecidas dentro da cultura queer, né, dos Estados Unidos, e elas são realmente celebridades dentro dessa cultura. E é muito interessante porque o Andy Warhol, ele faz um trabalho longo com celebridades, né? Ele é um artista que vai ser aí... Eu não falei silk screen, não? Mas aí ele faz esse trabalho, e é muito interessante porque ele é um artista muito importante da pop art. Para quem não conhece a pop art, vou trazer aqui um breve resuminho, né? A pop art, ela vai nascer muito nesse momento de uma indústria cultural muito exacerbada, e ele vai lidar muito com esses elementos da cultura pop, tanto com os personagens, né, da cultura pop, da televisão, do cinema, como também com a Denise falando aqui que adora pop. Pop art é muito legal. Quanto também, né, com produtos que vão ficar muito característicos da cultura pop. E o Andy Warhol, ele tem muito essa característica do trabalho dele. Então, ele trabalha com a Mary Moore, por exemplo. E essas drags que ele traz na série, elas são realmente celebridades ali, né, dentro dos bowls, dos bailes. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante. E esse trabalho é muito bonito, por sinal. Ele é um pouco controverso, tem algumas polêmicas envolvendo ele, porque, primeiro assim, né, ele não nomeou todas as mulheres que participaram desse trabalho, que é uma coisa muito ruim, assim, né? Ele fez essa série, não nomeou. E uma outra crítica que tem em cima desse trabalho é relacionada, né, ao sistema de arte, porque esses trabalhos eles foram vendidos por bilhões, né? E essas modelos drags ganharam menos do que $100 para posar para essa série. Mas mesmo a partir de toda essa polêmica, eu acho que é um trabalho muito bonito para a gente conhecer. E aí aqui a gente tem, né, a Marcha, que a gente acabou de ver um pensamento dela. Então, ele vai fazer essa fotografia em Polaroid e transformar em silkscreen, aqui à direita. Eu acho muito interessante essa série, porque eu gosto muito dessas cores muito vivas que ele vai usar. Eu acho que tem tudo a ver com essa cultura, né, dos bailes, das drags. Eu acho que ele vai captar isso muito bem ali no Silk. Aqui a gente vai ter ela novamente. Parece que ele mistura recorte e colagem também, né? Ou não? Na matriz, você diz, né? É. Sim. Acho que esse papo ficou muito específico. Você vai ter que falar agora. Ela está dizendo, porque assim, né, aquela primeira imagem que eu trouxe,
Essa aqui é a matriz, né, que a gente tem aqui à direita. Então, além de gravar a imagem, ele também vai trabalhar com colagem na matriz. Então, é como se eles começassem, colocassem, né, tipo, pedaços de papel ali, elementos, que a hora que ele for pintar, isso vai cobrir. Resgata movimentos superiores como de meia, exatamente. Mas é muito bonito, assim, eu acho muito bonito, né? A composição de cor que ele vai trazer. Eu gosto muito também dessa composição não muito delimitada, né? Dessas cores que vazam para a forma, assim. Eu acho que é uma coisa que fica muito interessante nessas composições. E as poses também são maravilhosas, né? Então, aqui a gente vai ter mais 3 drags que vão fazer parte dessa série, que é a Broadway, Ellen Morales e o Ermina Ross. Essa série é muito linda. A Vicky quer todas. Tem outras. Só que assim, eu optei por trazer as séries, né, das drags que foram nomeadas. Porque eu acho que realmente, assim, né, esse problema de delas não serem nomeadas, assim, eu achei um problema muito sério. Então, aqui na aula eu só trouxe, né, acho que realmente você tem o nome. Mas a série é mais longa, né? Você tem outras imagens também. Depois, se você quiser dar uma procurada, a série é bem bonita. E aqui a gente vai falar sobre mais um movimento, né? Da liberação trans, que aconteceu em 69, que é o Queen's Liberation Front. E eu acho maravilhoso esse nome, né? Tipo, porque ele é muito. Ah, perfeito, Denise. Lembra muito o fauvismo mesmo, né? Esse uso. Ah, vou até voltar aqui para falar disso. Porque tem essa questão, né? Eu sei que nem todo mundo aqui é de arte, então eu vou tentar dar um resumo rápido aqui, né? É porque o fauvismo, ele é um movimento que ele tem uma grande liberdade no uso das cores. Então, ele não, assim, né? Você pode ter um cachorro azul, por exemplo, dentro do fauvismo, né? Ele não tem um compromisso com representar as cores como elas são, né? Dentro da realidade. Não, pode se empolgar, Denise, é só para contextualizar. É, e ela citou que aqui realmente lembra o fauvismo, e de fato lembra muito o fauvismo, né? Você vê aqui, principalmente no exemplo aqui da Williamina Ross, né? Onde você vai ter metade do rosto dela, né? Magenta, mais vivo, né? Um outro magenta. E são cores, né, que muitas vezes ali, que não são as cores, né, que elas nem estavam usando na fotografia, que a gente até consegue comparar um pouco, ó, porque a gente tem as imagens. Então, o uso de cores dele realmente vai ser muito livre nessa série. Mas eu acho muito mágico, assim, porque eu acho que vai até um pouco para além do fauvismo, assim, porque essa cultura drag, ela tem muito esse uso das cores, dos brilhos, e é realmente num nível que foge, né, do que você tem cotidianamente na vida, né? É como se realmente, assim, essas pessoas vestissem fauvismo. E eu acho isso muito legal, assim, foi muito legal você trazer essa colocação sobre o fauvismo, né? Eu acho que faz todo sentido, assim. E aí, voltando aqui para o Queen's Liberation Front, então o Queen's Liberation Front, ele vai ser esse movimento que também vai lutar aí pelos direitos trans, um movimento importantíssimo, né, para a discriminação do travestivismo, né, isso é um termo da época, para que as pessoas pudessem utilizar roupas de qualquer gênero sem ser presa por isso. Então esse movimento ele vai ser fundamental. Ele vai ser fundado por Lee Brester e Bunny Eisenhower, desculpa.
E eu acho esse nome maravilhoso, assim, porque ele traz muito da cultura queer, né, do queens, né, que são realmente as rainhas do baile, e ao mesmo tempo ele traz uma ironia que eu acho que faz muito parte da cultura drag queen, assim, né, porque libertação das rainhas, né? E é uma coisa, né, que traz muita essa ironia, né? Como assim, libertação das rainhas, né? Porque daí se você pensar, né, em corte, e eu acho que ele consegue trazer no nome essa ironia que faz muito parte da cultura queer. E o Queens Liberation Front vai criar uma revista super importante, que é a revista Drag. E essa revista ela vai trazer diversos assuntos relacionados, né, à comunidade LGBTI de uma forma geral, mas com esse destaque muito grande aí para o cenário drag. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, né, nessa edição a gente tem matérias sobre hormônios, tem matérias falando sobre televisão, a gente vai ter sempre a garota da capa. E aqui eu queria trazer um destaque aqui para essa matéria que a gente vai ter à esquerda, né, onde elas vão dizer aí, tipo, garota vá a qualquer lugar, né? E aqui vai falar muito sobre o direito de ir e vir das pessoas trans nos Estados Unidos. Então, aqui elas estão falando sobre uma proibição que se teve, né, de que drags participassem de programas de TV. Então, elas falam aqui sobre isso e vão falar sobre a proibição de drags em bares. E ali vão dizer, né, que existem somente 2 bares em Nova York onde elas podem frequentar, e um desses bares ainda sendo um grupo fechado. E isso é uma coisa que é muito importante, porque a gente coloca, né, o Stonewall como esse grande lugar aí, né, da revolta, mas tanto a Silvia como a Marcia, né, em todas as falas, quando elas falam sobre Stonewall, elas pontuam muito isso, né, que o Stonewall era um bar onde as drags não podiam entrar. A Marcia, inclusive, fala que no dia de Stonewall ela estava lá pela primeira vez, no dia da revolta. Era a primeira vez que ela frequentava aquele bar. E a Silvia frequentava porque existiam poucas drags ali que tinham esse acesso liberado. Então, essa matéria à esquerda, né, vai trazer um pouco desse contexto, onde as pessoas trans, né, vão ser... É muito doido você pensar nisso, né? Você tem bares que são ali ligados à máfia italiana por todo o contexto homofóbico dos estados. Então, assim, são bares ultra secretos, ligados à máfia. E aí, esses bares vão proibir a população trans de estar neles. E aí, aqui, também, matérias que sempre vão ter nessa revista é relacionado, né, às balls, aí, aos bailes. E aqui elas vai trazer essas imagens, né, as ganhadoras. Então, aqui a gente tem, né, o prêmio de rainha, que é o maior prêmio do baile. Então, tem aqui, né, The Queen, a rainha, e ali, né, o prêmio de melhor cabelo, e mais algumas outras fotos do baile. Os bailes, eles vão ser, assim, super importantes como um lugar, tanto um lugar de produção de cultura e arte, né, da população LGBTI+, principalmente, né, da população drag, travestis, eles acontecem desde a década de 20, mas ao longo do tempo eles vão ganhando algumas características diferentes. Aqui nesse período, o que a gente vai ter muito é as competições do baile muito relacionadas à indumentária, né? Então elas competem desfilando, e a competição está muito ligada a essa questão do desfile e das roupas. E essa cultura do baile ela vai se modificando ao longo dos tempos. E aqui eu trouxe, né, a Chantal Renaud, que é uma fotógrafa francesa, que ela vai fotografar esses bailes de 89 a 92. Esse ballroom, sim. E aqui a gente já tem uma mudança. Então, aqui a gente já deixa um pouco essa questão do desfile e já começa a entrar a dança. Ela já vai ser um elemento competitivo dos bailes. E a gente vai ter aqui as houses. Então, a house, ela é como se fosse uma espécie de família. Então, você vai ter diversas house. A house, ela sempre vai ter uma mãe e um pai, que vão ser drags mais experientes, e que aí elas vão aconselhar, né? E vão ter esse lugar, né, de liderança e de maternidade. Exatamente, Vicky. Pouso fala, mostra muito bem.
E elas vão ser essas famílias que vão ser fundadas, né? Então, essas drags mais antigas, né? Tem esse lugar de liderança, de aconselhamento, de organização dessas casas, e você tem ali, né, drags mais novas que foram expulsas de casa, principalmente. Então, também um lugar de muito acolhimento, né? E essas casas também vão ser. E essas casas também vão ter esse lugar da competição. Então, essas casas, elas competem entre si, dentro dos bailes, elas são famílias, mas também tem esse lugar da competição, né? E aí as casas vão ganhando prêmios e medalhas. Então, aqui a gente vai ver essa série, né, dessa fotógrafa que vai fotografar os bailes de 89 a 92. Aqui, né, diferente dessa primeira imagem que a gente viu, onde a gente tinha mais esse contexto só do desfile, não só do desfile, né, já é muita coisa, mas a gente ainda não tinha esse elemento da dança tão forte. E aqui, né, nas houses, ele vai começar, que é esse momento que a Chantal Renaud vai fotografar. Gente, essa série é maravilhosa, né? Olha essa imagem. Então, muito boa mesmo. E aqui a gente já tem, né, esse elemento da dança, do Vogue, que é uma dança que vai ser muito comum dentro dos bailes, que ela vem justamente, né, da revista Vogue, que tem uma ideia da pose, né? Então é uma coreografia toda inspirada em poses fotográficas, e realmente tem essa bem marcada. Marcela, que é da dança, aí vai falar melhor sobre isso. Então, gente, nesse período aí, década de 60, 70, a gente tem um movimento do hip hop, né? Essa dança, ela foi inserida nas danças urbanas mais recentemente, através de várias pesquisas, mas o Vogue, ele vem de uma dança que chama wacking. Eu não sei como é que ele vai, como é que o Lucas vai traduzir isso, mas deixa Vogue mesmo. Então, é baseada na revista, obviamente. Então, tem esses movimentos, né, que eles fazem de marcação, e tudo tem uma pose, e tem, né, o filme Paris is Burning explica isso maravilhosamente bem. Que eles fazem essa coisa do movimento quando chega, né, aquela coisa do maquiar-se, do produzir-se para, e depois começam as poses. Só que o Vogue, ele foi evoluindo de 70 para cá, de uma tal maneira, que aí eles começaram a se articular em fazer movimentos cada vez mais complexos, poses cada vez mais difíceis. Eu acho que tem foto disso, não tem, meu bem, aí nessa série? Passando aí um pouquinho, eu acho que tem. Tem umas poses que a pessoa cai no chão, assim, tal. E isso tudo faz parte, né, da dança do Vogue, que é uma dança quase que em frames, né, fotografada. Pá, 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 pá. E você tem que ir dançando, fazendo todos esses movimentos. É só uma palhinha, assim, do que a gente conhece sobre o Vogue. E é claro que a gente está falando, né, aqui, essa pose mesmo já é dificílima. Jamais conseguiria fazer nem metade dela. Mas quando a gente está falando dos bailes, né, e a gente está falando de cultura queer, eu acho muito interessante a gente ver também essa produção como arte, como uma arte muito sinestésica, né? Onde a gente tem ali diversos elementos visuais, né, que vão compor ali a indumentária, inclusive produções assim elaboradíssimas. A gente tem, né, o elemento musical, a gente vai ter a dança. Então, a gente tem aí uma manifestação artística muito forte. Mas é claro que, como a gente está falando, né, de uma população que é marginalizada, a gente só consegue conceber enquanto arte quando alguém do sistema de arte vai lá e diz e fala, olha, isso aqui é arte, né? Enquanto isso fica, né, dentro de uma população marginalizada, dificilmente você consegue, né? Pode falar, Noemi. Eu não sei se vocês iam mencionar isso, mas tem uma série. Tinha na Netflix, eu tava pesquisando aqui, mas não consegui encontrar. Tem na Star Plus. O nome da série é Pose mesmo. E fala exatamente tudo isso que vocês estão falando. Tipo, mostra
tudinho o início dessa cultura, assim, a história das pessoas, é muito legal. Quem puder, assiste. Ai, que legal. Fica aí, ótima indicação. A gente já assistiu uma série, mas eu não me recordo o nome. A gente assistiu na pandemia. Mas obrigadão pela indicação. Não, eu sou... Eu adoro, assim, os bons do que eu puder ver. Eu acho muito incrível. Mas aí, como eu estava falando, tem essa questão de uma legitimação do sistema, né? Então, assim, as drags já são celebridades dentro da cultura boa há muito tempo. Mas quando o Andy Warhol faz essa série sobre elas, né, ele traz essa legitimidade, né, de uma certa forma. Então a gente sabe que o sistema de arte ele faz muito isso, ele é muito excludente. Então, muitas vezes, né, você tem manifestações incríveis, mas que ficam aí por muito tempo desconhecidas, que só quando, né, algum artista ou algum marchand olha para isso que a gente vai ter essa visibilidade. Aqui a gente tem mais uma imagem, né? Gente, é muito incrível, olha essa armação. Eu vi muitas fotos em preto e branco, e aí eu fiquei até, nossa, que escolha difícil para o fotógrafo deve ser, né? Porque é muita cor, né? Então faz todo sentido você ter fotografias coloridas. Mas, ao mesmo tempo, o preto e branco, ele consegue destacar as texturas melhor do que uma fotografia colorida. E essa indumentária toda, ela tem muitas texturas, né? Então, eu acredito que seja por isso. Isso também auxilia nessa escolha pelo preto e branco, né? E também a dramaticidade, é claro, né? Porque você tem muitas expressões ali, né? Corporais e faciais, então o preto e branco também traz essa dramaticidade para essas expressões, né? Que já são dramáticas. Quando eu falo dramáticas, não é dramáticas no sentido de triste, não, tá, gente? Aqui mais um registro belíssimo. Aqui já entra muito, né, desse contexto da house, que vai ser a casa, né, de Chanel Ball. E a gente vai ter muito, né, esse lugar da família. Acho que essa imagem traz muito isso que eu estava dizendo. Aqui mais uma. Uma coisa que eu gosto muito também dessas imagens é porque essa população ela é muito marginalizada, principalmente nessa época. E essas indumentárias, a performance toda, é tudo muito luxuoso, né? Então, quando você olha para o cenário né, e para as drags, assim, você tem um contraponto muito grande, né? Tipo, do lugar que elas estão para toda uma performance extremamente elaborada, tanto do ponto de vista artístico mesmo, quanto performance, expressão corporal, como as indumentárias, assim. Então, eu acho que tem muito esse choque, assim, eu acho ele muito interessante. Gente, olha essas. E aí, só para trazer uma referência mais contemporânea, né, eu vou trazer esse trabalho da Anya Matthews, que aí ela vai trazer esse trabalho, né, sobre a cena kick. A cena kick, ela é como se fosse o ball, né, dos anos 2000 para frente, onde você vai ter também, né, a dança, a competição das casas. Segundo a pesquisa da Anya, você ainda tem aproximadamente 12 house ainda em Nova York, né, que vão ser justamente essas famílias que vão acolher pessoas trans que foram expulsas de casa ou que escolheram sair por algum tipo de violência que passavam. Ela, inclusive, fala de pessoas muito novas, assim, né, que você vai encontrar nas casas pessoas de 13, 12 anos, né, e que vão sair de casa e que vão ser acolhidas por essas famílias da house.
Incrível, né? É interessante a gente, só pegando aqui, né, o gancho, porque o Vogue, no início, ele sempre era muito tronco, braços, cabeça, e, né, movimentos com as pernas existiam, mas não eram tanto. Depois de um certo tempo, quando essas poses começaram a ficar mais complexas, eles começaram a se aproximar do breakdance, que é esse movimento de chão que os b-boys fazem, né? Então, você tá vendo, esse daí é um. E esses movimentos de chão que os b-boys faziam, que fazem até hoje, né? Remetem às armas de guerra, helicópteros, metralhadoras, então, assim, a, a coisa da disputa, né? Mas tudo muito num movimento sem contato físico, né? Eu me apresento de um jeito e vem o outro se apresenta do outro, e então ali você escolhe quem é o melhor. Foi bom Vai você ser. falar sobre isso, que você me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido. Uma das coisas do fundamento dessa transição, né, entre os bailes que você tinha os desfiles para os bailes das casas, né, da house, também é a questão do racismo. Então, muitas drags negras vão começar a questionar que o prêmio de rainha, né, eles sempre iam para drags brancas. Então, elas também começam a fundar as houses e também esses lugares de apresentação. Então, isso é uma coisa importante, porque quando você falou do break, eu lembrei disso. Aqui traz muito essa questão da competição que você falou, né? Incrível, né? Essa série é muito boa. Era essa a imagem que você queria falar, né? Então, olha a complexidade. Gente, olha essa perna. Eu olho isso e falo, gente, se eu fizer um movimento desse, eu não levanto de novo. Mas é linda. A fotografia é linda. Esse movimento dessa foto é antes da foto que a gente acabou de ver. É, é. Para chegar naquela que está caída no chão, tem que fazer esse movimento. É muito bom, muito lindo esse trabalho. Aqui também já traz um pouco essa imagem, traz essa questão dos jurados, né? Da apresentação para os jurados, né? Da competição. E tem essa questão, né? A competição ela também vai mudando, né? Porque a princípio você tinha essa competição da categoria que tinha muito a ver com a indumentária, né? Então, sei lá, se você fosse tipo, enfim, a melhor, vamos supor, categoria bailarinas, né? Vestidas de bailarinas. Se você tivesse a melhor indumentária, né? Você era vencedora. E conforme essa competição vai mudando, começa a ter essa competição de dança também, que a Marcela está trazendo, né? Então não é a roupa que você tá, né? Mas você está competindo com alguém na dança. E E aí eu aí vou. desculpa, amor, desculpa. Pode falar. Só queria complementar o que você falou. Não, porque aí a performance ela ganha um outro nível, né? E aí eu vou trazer um trechinho bem pequenininho do Paris is Burning para a gente ver um pouquinho, né?
Mas ele está disponível no YouTube, vale super a pena. É um documentário muito importante, né, para retratar os balls, e vale a pena ver inteiro. Hoje a gente está recheado de referência, hein? Quem está assistindo aí está dando referência, a gente está dando referência, vocês vão sair daqui cheios de coisinhas para ver e ler depois. To school, elementary, high school, college, not here. School. Looking like a girl going to school. Does she look like a girl going to school? Town and country, exclusively done. Get into their suits. I said, the well-dressed men of the 80s, get into the suits and get into the pumps. In real life, you can't get a job as an executive unless you have the educational background and the opportunity. Now, the fact that you are not an executive is merely because of the social standing of life. That is just pure thing. Black people have a hard time getting anywhere. And those that do are usually straight. In a ballroom, you can be anything you want. You're not really an executive, but you're looking like an executive. And therefore, you're showing the straight world that I can be an executive. If I had the opportunity, I could be one, because I can look like one. And that is like a fulfillment. Your peers, your friends are telling you, oh, you'd make a wonderful executive. Is this the businessman of the 80s or what? Muito bom. E aqui eu acho muito interessante, né? Eu trouxe justamente, eu recortei esse trechinho do filme, justamente porque eu acho que ele deixa muito claro essa questão, né, de como os bailes, eles são uns lugares, né, de acolhimento, onde você pode ser livre, e também como eles vão representar também esse lugar, né, de coisas que essa população não vai conseguir ter na vida, mas ali dentro de uma cena você pode, né? Esses dias a gente até viu uma peça que falava muito sobre isso, né? Sobre como muitas coisas que não tem na realidade, elas podem acontecer na cena, e como o teatro vai ser muito importante dentro desses contextos. E aí vou deixar esse gancho aqui para passar para a Marcela. A igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. O corpo diz, eu sou uma festa. Inaí, você pode colocar para mim, para eu conseguir passar também os slides, por favor? Pronto. Valeu. Bom, então, a gente está falando desse contexto queer, dessas pessoas que, de uma certa maneira, foram transgressoras dentro da realidade, e aí eu quero puxar vocês aqui para o Brasil, um pouquinho, para a gente conhecer o teatro de revista. O teatro de revista foi um movimento teatral que ele começou no final do 19, e ele trazia peças de teatro de curta duração, e eram musicadas e tinham diálogos muito, muito diretos e retos, geralmente criticando alguma coisa que acontecia na sociedade naquele momento. É importante a gente falar que, nesse momento, as mulheres elas não poderiam atuar, de jeito nenhum. Porque a Dona Maria I, ela fez um decreto dizendo que que as mulheres não poderiam atuar, porque iria provocar a juventude dos homens. Então, nisso, o que acontecia? Os homens se vestiam
entre aspas, tá, gente? Muito entre aspas aqui. Os homens se vestiam de mulher. A Denise está falando ali, ó. Ih, peraí, não dá para ler. Vamos aí. Ah, sim, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. E aí, esse teatro de revista, ele começa com essa configuração, né? Homens, homens cis, héteros, se vestem, se, se comportam e começam a se construir performando como a mulher que, né, estou falando aqui de uma construção de gênero muito delimitada, tá, gente? A gente está falando do final do 19, então eu vou falar homem, vou falar mulher, e aí a gente tenta se posicionar mais ou menos nessas duas questões. Mas o teatro de revista, ele nasce assim, ele nasce com esse propósito, e ele acontece em bares, em pequenos teatros, que na época vão se chamar café-concerto, a gente vai ver isso mais na frente. São teatros pequenos, voltados para intelectuais, socialites, e as pessoas que transitavam ali na época e que tinham acesso, né? Aqui nessa segunda foto, aí a gente já tem um registro do início do século XX, quando o decreto já havia caído, né? E aí começaram a surgir mulheres dentro do teatro. Obviamente, essas mulheres elas não eram bem vistas, não eram bem quistas dentro desse espaço, mas elas surgiam e elas se faziam presentes, se misturando com outros homens que se vestiam de mulheres. Então, aí a coisa começa a entrar num outro, né? Essa performatividade do se travestir. João Silvério Trevisan, que foi um grande pesquisador, né, da sexualidade aí ao longo desse século, ele fala de um termo que se chama travestismo, né, que, que é o comportamento de determinados homens que eram atores e que eles se travestiam de mulheres. Isso, com o tempo, vai começar a se transformar em algo que também vai fazer parte da identidade do ator. Vamos falando aqui sim, sim, sim. Mas também na Idade Média as mulheres não podiam atuar. Olha quanto tempo a gente demorou para chegar no palco. Aqui a gente tem um outro registro, porque o que acontece? O teatro de revista ele começa a crescer de uma tal maneira que eles começam a construir cenários mais bem elaborados, né? As vestimentas começam a ficar mais bem elaboradas, as músicas, os músicos. Então, era uma performance que misturava uma série de coisas, né? E você tinha dança, você tinha música, com músicos ao vivo, pessoas cantando, interpretando. Então, foi um movimento que teve muita importância, né, não só para a história do teatro brasileiro, mas como a nossa história artística como um todo. Cara, e aí, o que vai acontecer? Da década de 20 até, né, 1940, 50, essas performances do ator que se traveste de mulher, por isso o nome travesti, né? Esse homem que se traveste de mulher, por conta dessas apresentações, né, e desses espaços cada vez mais aceitarem essa característica, essa coisa do travesti passou a se tornar identidade. Então, os homens já não se identificavam mais com o gênero hétero cis, passavam já a realmente se comportar como drags, como o Inaê falou lá no início da aula, como drags, né? Pessoas
que estão ali nesse lugar, nesse entrelugar, que a gente não pode definir necessariamente o que é, mas pessoas trans, né? E aí tem esse espetáculo da Les Girls, que é um dos primeiros momentos dentro da história brasileira do teatro, de revista, que a gente tem a aparição de pessoas trans, realmente pessoas trans, fazendo uma peça e que foi um sucesso imenso. Então, esses são os registros aí de jornal, fotografia. Estou falando aqui, mas é legal a gente olhar a imagem e ver essas preciosidades aí. E aí, Walter Pinto, que foi um empresário, um produtor. Vicky, obrigada. Vamos dar um stop aqui. Esses artistas, eles eram muito bem vistos dentro da sociedade, mas eles eram bem vistos dentro desses espaços do teatro. Fora do teatro, muitos atores, homens cis, né? Eu estou tentando adequar aqui, porque a própria pesquisa, ela mesma ela não faz essas adequações que a gente utiliza hoje. Mas, naquela época, muitos homens mesmo, né? Homens cis, hétero, eles performavam mulheres, mas na vida social normal eram homens. E ponto. Depois de um tempo, alguns foram realmente se afirmando fora dos palcos. E é claro que isso, naturalmente, gerava um certo, né, afastamento, assim. As pessoas, elas tinham preconceito. Mas dentro dos palcos, a sociedade via essas pessoas muito bem, porque não, maravilhosos. Bom, não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas acho que é mais ou menos por aí. Então, aí vem, olha só, Walter Pinto, que é um produtor, empresário, o cara vem lá de... valeu. O cara vem de Portugal, e aí ele traz uma galera, artistas, músicos, para investir no teatro de revista no Brasil. E dentro dessa galera, a gente tem esse rapaz, né, que tem esse mistério, né? Ivaná tem esse mistério, né? Que é o Ivan, um ator, performance, né, performista, que vem para o Brasil junto com o Walter Pinto, toda a equipe, para fazer uma série de espetáculos. E um espetáculo, gente, que fez muito sucesso, vou até avançar aqui um pouco, é Fogo na Jaca. Nossa, olha, assim, foi um espetáculo que ficou muito tempo em cartaz, uma coisa assim incrível, todo mundo apaixonado por Ivaná, e ele, na verdade, era um ator que performava uma, uma personagem feminina, assim, mas que até hoje não se sabe exatamente qual era a, a identificação, o gênero, né, como que ele se apresentava assim, socialmente. A gente tem fotos dele vestido de terno e tudo mais, mas assim, o comportamento dele a gente não tem. Né? E aí, olha só, Vicky, vou te responder agora, talvez, a sua pergunta. Olha esse slide aqui. Veste-se de mulher, parece mulher, mas ela é homem. Isso é anúncio de teatro de revista. E aí eu trago essa fala do Trevisan para a gente poder refletir sobre esse ponto de vista, porque os homens, né, os homens héteros, cis, foram eles que escreveram a nossa história, foram eles que construíram, né, construíram sim, a escrita, a nossa história. Então, quando a gente tem
essas situações acontecendo, né? Quando o próprio homem se vê confrontado dentro da sua sexualidade, acontece esse estranhamento, esse choque. Decifra-me ou te devorarei. Essa dúvida por si já implica um impasse de estranhamento, pois o macho humano raramente precisou fazer perguntas sobre si mesmo. E é muito interessante, porque durante as apresentações, as pessoas elas ficavam nesse estranhamento mesmo, principalmente os homens assistindo. Um homem de barba, mas com uma roupa, com uma indumentária fabulosa, e gestos e gestual, né? Toda uma dança, uma voz toda articulada né, imitando ou emulando o feminino. Então, eu trouxe esse slide para causar realmente essa reflexão, né, pelo que a gente está conversando aqui. Então, é Fogo na Jaca, é um espetáculo que traz Evaná para o nosso cenário do teatro e coloca, né, para todo mundo, assim, né, cada vez mais as pessoas vão se identificando, vão se tornando pessoas trans, porque tem esse espaço, porque nesse espaço elas são aceitas, porque elas conseguem se expressar da maneira como elas são. E nesse ponto, na década de 50, mais ou menos, para 60, eu estou falando assim, mas as coisas não são muito precisas, né? A gente vai ter uma quantidade de atores trans que se identificam dessa maneira, que são assim na sociedade de uma forma, né, normalmente. E dali eles começam a performar atores, personalidades importantes, que estão ali na sociedade. Então, a gente vai ter bastante atores performistas. E aqui a gente vai entrar de travestismo para transformista. E aí o transformista vai ser esse ator que é trans e que vai performar algum personagem, alguma personalidade da história. E a gente está puxando Brasil, vou puxar vocês um pouquinho para Pernambuco, Boate Mist e a cena pernambucana. A Boate Mist foi uma ball, foi uma casa, como a Inaia falou no início, uma casa de apresentação, um espaço acolhedor desse público gay, vamos assim, né? Aí já o gay, já esse nome já existe nesse período. Então a boate ela surge em 79, ela nasce como um café-concerto, falei isso ali um pouco atrás, mas ela logo se torna boate, é um espaço de socialites, de intelectuais e de pessoas que são transgressoras. Transgressoras não é no sentido ruim, não, gente, mas essa galera vanguarda. Não era só uma boate. A Mist não era só uma boate. A Mist era um espaço em que as pessoas podiam conversar, falar sobre coisas muito mais abertamente, sobre várias coisas com muito mais abertura. Porque nesse período a gente vivia a ditadura, né? Então, era um espaço que isso era possível. Mist, exatamente como a gente está falando sobre a ditadura, significa enevoado. E cria essa atmosfera realmente para blindar a ditadura. E exatamente também por isso, evitava-se de fotografar e de filmar dentro do espaço, para que aquelas pessoas que ali frequentassem fossem preservadas. Né? Então, vamos em frente. Aí aqui eu botei um gifzinho dessa cena. A Misty foi comparada com o Estúdio 54, que é uma boate extremamente conhecida
nos Estados Unidos e que tinha essa referência. Várias personalidades surgiram da Boate Mist, se firmaram dentro da Boate Mist. Né? E aí a gente vai ver um pouquinho dessas personalidades aqui, reportagens de jornal. Obviamente que vai ter reportagem de jornal, porque esse lugar também era frequentado por jornalistas, né? Então, os jornalistas colocavam essas notícias ali, e, enfim. Mais como uma coisa de espetáculo, e aí voltando para o teatro, né? Mais essa coisa do espetáculo, de um entretenimento, do que propriamente uma afirmação dessas pessoas trans dentro desses espaços. E aí a gente vai começar com a Charlene S. Essa foto é ótima, né? Então, a Charlene S. ela vem do Recife, do interior do Recife, e ela vai participar de um grupo de teatro chamado Vivencial Diversiones, que a gente vai falar depois. Vocês vão entender que as personalidades que a gente vai colocar aqui, elas vão aparecendo. E ela dublava várias personalidades, vocês estão vendo, né? É uma pessoa trans que interpreta personalidades, atrizes, cantoras, enfim, e elas constroem esses shows dentro da Boate Mist. E extremamente famosa, Charlene S. ela trabalha até hoje, tá? Todas essas personalidades que vocês vão ver são pessoas que estão vivas até hoje, ainda bem. A Raquel Simpson, essa foto da Raquel é uma foto recente. A Raquel Simpson, ela desde criança era chamada de ai, que menina linda. Super preconceituoso, né, a gente falar essas coisas. Mas pensa nisso na década de 40, 50, né? E ela cresce realmente, né, tendo essas percepções de que tudo aquilo que ela estava sentindo não era, e que, enfim, não era um menino, era uma menina, e ela foi crescendo, foi se afirmando. Ela também faz parte do Vivencial Diversiones, ela também se apresentava na Boate Mist, se apresentou num festival um show de transformistas do SBT, foi até o que a Denise falou ainda agora, né? Na televisão, na década de 70 e 80, acho que até 90 também, a gente tinha bastante disso, né? A apresentação de transformistas, aí o Silvio Santos apresentava, e as mulheres entravam dublando maravilhosamente bem, aquela coisa. A Raquel, ela teve uma dificuldade muito grande, porque ela insistiu na questão da mudança do nome, fez cirurgias, então ela conta assim, né, que ela teve muita dificuldade de conseguir viver, né, assim, com essa identidade Raquel. E eu acredito que isso seja uma realidade de todo mundo, né? Ou boa parte das pessoas. E Odilex. Gente, vocês olham para o Odilex, vocês lembram de quem? Olha aí. Cara, é a pessoa que melhor performa Maria Bethânia. Foi eleita... Aí, ó. É Bethânia, gente. Vou contar uma história para vocês. O Odilex, ele conta uma história muito engraçada. Porque o Odilex, ele era amigo da Irene Veloso, que é prima da Bethânia. E aí, à medida em que o Odilex foi crescendo, né, foi se desenvolvendo, trabalhou também no Vivencial Diversiones, teve essa participação, ali incorporou várias técnicas de interpretação, de corpo, e aí todo mundo olhava para ele e falava assim, nossa, você tem a cara da Bethânia. Aí o Odilex falava, não, sério?
E aí foram pegando fotos, né? Então ele, nossa, realmente faz sentido. Aí olhou assim, vou performar a Bethânia. E aí começou isso, Danilo. E aí ele começou a estudar os movimentos, e aí os amigos começaram a incentivar, né, e compra roupa, e faz maquiagem, não sei o quê, nananã. E aí ele foi construindo performaticamente a Bethânia. Aí, um belo dia, a Irene vai e faz umas fotos de Odilex nessa performance. Essa é uma das fotos, inclusive. Aí, gente, aí a Irene, que é prima da Bethânia, chega para a Bethânia e fala assim: Bethânia, olha essas fotos aqui. Aí a Bethânia olhou as fotos e falou assim: nossa, eu não lembro de ter tirado essas fotos. Aí você fica assim, tipo, Odilex foi eleito, assim, cover é horrível, né? Mas o nome que eles usaram foi esse. O cover oficial da Maria Bethânia no Brasil. Do fã-clube oficial da Maria Bethânia, blá, blá, blá. Né? Que fantástico, gente. De tão perfeito, assim, que é, né? Muito legal. Meu bem, Inaê, a gente vai falar sobre vivencial diversiones, faltam 12 minutos. Acho que a gente pode deixar para a próxima aula, né? É, tá bom. Então, minha gente, vou deixar esse gostinho aqui para vocês, porque a gente falou de todas essas pessoas fantásticas que existem até hoje. Todas elas passaram pelo Vivencial Diversiones, que foi um grupo de teatro importantíssimo para a cena trans, para a cena queer, não só lá no Recife, mas também para o Brasil, porque a gente existem, obviamente, outras referências, né? Lizzy Croquete, acredito que a Inaí também vai trazer isso para a gente, mas Vivencial Diversiones não é tão conhecido assim, e, enfim, vamos deixar isso para Uma das deixar coisas que esse, eu acho esse que é gostinho legal, na assim, boca. né? Que eu até já trouxe em aulas, mas que eu acho que é bom de reforçar, é que a cena queer, ela é uma cena repleta de muita criatividade. Porque se você pensar, né, pessoas que já vivem fora, né, das normas, né, da heteronormatividade, fora das caixinhas. E então, essas pessoas têm uma grande facilidade de romper com os padrões de arte e serem muito criativas. Então, a cena queer, né, tanto como a gente vai ver assim, né, na própria expressão corporal, né, quando a gente está falando, né, do ball, né, ou dessa cena teatral de Recife, tanto na expressão corporal como nas artes visuais, em todas as artes, sabe, a gente vai ter artistas muito vanguardistas, assim, que vão produzir obras que estão muito à frente dos seus tempos, né, justamente por essa liberdade que eles vão ter, né, porque já não se vive dentro do padrão, né, por que eu vou produzir arte dentro do padrão? E eu acho isso muito interessante. Falando um pouco sobre essa imagem, essa pessoa que está aí se intitulava Pernalonga, né? É uma atriz que performou no Vivencial Diversiones bem mais para o finalzinho, e ela também é capa do folder que a gente divulgou, e aí a gente decidiu colocar essa foto aqui no final. E a aula de hoje é também um pouco sobre isso, né, gente? 31 de março é o Dia Internacional da Visibilidade Trans. A gente tentou colocar essa data um pouco mais próxima possível do dia 31, até porque no próximo final de semana é feriado, enfim, a gente jogou para uma semana antes, mas a gente gostaria de finalizar a aula lembrando disso,
E essa aula é basicamente para isso, para a gente lembrar disso, né? E ter isso sempre. É importante a gente trazer essa visibilidade, é importante trazer essas pessoas para o nosso conhecimento, né? Conhecer quem são essas pessoas, o que fizeram para que outras hoje estivessem aqui. A gente que agradece. Inaê? Então é isso, a gente quis trazer, né, um pouquinho do cenário da luta, da militância, né, e também dar esses destaques para esses artistas. Pode falar, Vicky. Vicky? Ah, poxa vida. Tranquilo. Tá bom. E é claro, né, que hoje a gente, né, quis especialmente trazer esse contexto histórico de luta, né, e essas artistas, mas é claro que estarão presentes ao longo do nosso curso todo, como a gente já viu aí, né, Fefa, Garbas, e continuaremos vendo muitos artistas e artistas. E é isso, a gente fica por aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, espero que vocês tenham gostado. Olha, gente, foi minha aula preferida até agora. Amei muito demais. Parabéns pela aula, viu, meninas? Ai, obrigada, Noêmia. Obrigada, gente. Obrigada. Aí essa cena do Bol é realmente muito legal, assim, né? Eu queria muito ir. Para hoje é Kiki, né? Acho que o Bol. Oi, só para lembrar que a lista eu acabei de colocar aí, conferir se todos assinaram, se está tudo certinho, viu, gente? Obrigada. Gente, não sai da aula sem assinar, não, por favor! Exatamente, vi que eu também queria muito aí um ballroom, assim, e eu vejo muitas coisas, assim, que sempre que sai algum filme, alguma série, fico, ai meu Deus, queria tanto ir. Mas é isso, vou parar de gravar aqui. Muito obrigada pela presença e até o nosso próximo encontro, que é quando? O nosso próximo encontro é dia 12 de abril. 12 de abril a gente vai encaminhando para vocês o dia, o horário, mais pertinho a gente deixa o link. A gente sempre deixa o link um dia antes, tá? Para vocês já se organizarem, se programarem, tudo direitinho. Aí, se vocês puderem colocar as referências, que hoje, né, vocês deram muitas referências aqui, se vocês puderem colocar lá no grupo. Um excelente final de semana a todos.